Cara, tem mais ou menos 20 anos que eu sou desenhista, pelo menos em formação, assim, né? Eu trabalho na área aí e, cara, eu peguei o comecinho ali do Photoshop, do PageMaker, Flash, Freehand, ainda usava bastante CorelDRAW naquela época. E naquela época o desenho digital era mais para você complementar o desenho tradicional, você usava muito para pintura ou efeitos ou coisas do tipo, né? Hoje mudou muita coisa, tem aí 20 anos mais tarde uma geração que cresceu tendo mais contato com o desenho na plataforma digital do que no papel. E aí a pergunta é, será que isso tem problema? Isso implica em algumas deficiências no aprendizado, em algumas coisas que são prejudiciais aí? Ou tanto faz? Perguntaram pra mim que eu vou fazer umas considerações a esse respeito. Fazia tempo que eu não falava esse bordão. Olha, eu sou de opinião que você precisa sim aprender também no papel durante o processo de aprendizado, tá? Na prática, no mercado de trabalho, aí já vira mais uma coisa de você apagar incêndio. Eu sei que a gente acaba indo para o mais prático, mas no processo de aprendizado eu acho que é muito importante você ter ainda a experiência do papel, do tradicional, da lapiseira, do lápis. E eu tenho uma observação mais para frente sobre a parte profissional envolvendo isso, tá? Mas vamos lá. Não tem como afirmar de uma forma científica ainda porque é muito cedo. Precisaríamos ter uma amostra de pessoas que cresceram desenhando mais no digital e ver ali um comparativo, o que aconteceu. Não temos isso ainda. Então o que eu vou falar é realmente a minha percepção como professor, tá? Eu acho que o papel, primeira coisa, você perde a experiência tátil. Por quê? Você usar a grafite, a caneta, a pena, o pincel, a aquarela, o guache, o nanquim, você tem uma percepção diferente do tato, né? Do uso do material quando você está construindo o desenho ali. Né, o sombreamento da grafite, a graduação do lápis, tudo isso vai te dar uma percepção sensorial, de volumes, formas, como que a imagem ela aparece ali, como você trabalha ela. Falo isso também com relação à mistura de cores, a sua percepção cromática. Você misturar uma tinta, né, e que cores ela se forma quando você mistura é diferente de você manipular os numerozinhos ali e fazer essa mistura, embora alguns programas ainda simulem de uma forma bastante próxima aí, né? A aquarela, a sobreposição de camadas é diferente a tinta. Então a experiência tátil muda completamente, né? E eu acho que isso é importante no processo aí de aprendizado, porque na tela, no display é sempre a mesma tela, no plástico da periférica é o mesmo plástico. Não há mudança na sua percepção sensorial e do atrito, certo? E segunda coisa, a percepção espacial, o controle do espaço que você desenha. A folha, você tem um limite. Então, quando você pensa na sua composição, no seu gestual, como você vai construir o desenho, você tem um espaço limitado, uma área verdadeira que você está trabalhando e você vai ter que considerar os elementos ali dentro daquela composição no espaço real que você tem. No digital você tem a tela infinita, você pode expandir a canvas o quanto você quiser, não coube o pé do seu personagem, não tem problema, eu expando a canvas, eu seleciono ele, reduzo e coloco ali. Você tem um efeito prático da coisa, mas você não vai educar a sua mente a pensar de forma espacial. Isso na hora de você visualizar composições, sobreposições, estruturas, me parece que pode haver uma perda e uma dificuldade de você elaborar suas composições no desenho. A terceira coisa que você perde é consciência corporal, o desenvolvimento da sua consciência corporal no desenho. Ora, a gente não desenha só com o dedo, a gente usa o dedo, o braço, todo aqui, o pulso, todo aqui o ombro, a forma como você até inclina a cabeça. Se você trabalha com tela, você sabe que a pincelada para cima e para baixo é um treino diferente, o jeito como você movimenta o seu braço, pressão, né? Então tudo isso, toda essa consciência corporal quando você desenha é importante para você desenvolver até, eu diria, o seu traço, o seu jeito de você resolver o desenho. Agora, no digital, você pode fazer uma área maior ou menor com a mesma distância, com um tracinho de nada, né? Às vezes a gente fica ali cutucando a folha
e você não tem um espaço, né, para trabalhar. Tanto que eu já falei várias vezes que eu não me sinto confortável para fazer traço no digital antes de ter uma mesa display. Não me sentia confortável, não saía. E até hoje eu sinto que tem uma diferença que me estranha ali eu fazer isso digitalmente, tá? Parece que no papel eu consigo uma sinceridade que no digital não tem. Mas o mesmo acontece também quando eu faço no papel e eu escaneio. Sempre parece que perde alguma coisa ali, mas eu senti que o digital ele dá uma diferença que eu percebo mais. Talvez você ache a mesma coisa, mas eu sinto que alguma coisa ali desaparece. Tá? Mas de fato a experiência, a consciência corporal ela vai sumir porque você não precisa dela quando você está mexendo ali digitalmente. A quarta coisa é a diferença entre a percepção da cor-luz e a cor refletida, né? A luz direta da sua tela é uma coisa, digamos, única e exclusiva das mídias digitais, né? A cor-luz, a gente não consegue reproduzir a cor-luz. A gente sempre mexe com tintas e faz a luz refletida. Você tem uma gama de cores maior na cor-luz, mas é diferente essa forma como você compõe. E eu acho que mesmo no preto e branco, o tipo de contraste como você trabalha dá essa variação. Dizem que quando as primeiras versões do livro digital, que hoje você tem o Kindle, o Kobo, né, foram criadas, eles imaginaram como se fosse um pequeno computador com a tela de cor-luz, né? E vocês separaram que os Kindles de hoje eles não têm a cor luz, ele parece uma calculadora. Ele simula o livro e você precisa até de luz natural para poder ver a imagem. Dá para você alterar a chavinha e ele vira luz, né? Mas no grosso modo ele fica ali com essa visão como se fosse um papel mesmo. Por quê? Perceberam cientificamente que a sua capacidade de interpretação, interpretação e absorção, ela é comprometida quando você tem a cor luz ou a luz refletida. A cor luz diretamente nos olhos, ela tem uma forma da imagem na sua cabeça, talvez pelo impacto luminoso, não sei, ela torna você muito aceso, assim, literalmente, você fica meio ligadão. Isso puxa muito mais da sua percepção e você se cansa mais, então a sua capacidade de deduções constantes ela rende menos. Na luz refletida, você, por exercer menos esse impacto luminoso, a sua interpretação fica mais ativa. Por isso que os livros digitais voltaram atrás. Né? Eu acredito que no processo de você aprender ali os traços, as formas iniciais, aconteça algo parecido. Por isso é muito importante também você escrever quando você está estudando, no papel, tá? Não digitar, e o desenho também ali na escrita você ter no papel e não no digital. A quinta coisa é você desconhecer a propriedade de cada material artístico e cada efeito que você pode fazer por conta de como o desenho está se formando. Vamos dizer assim, bom, no digital você usa tudo que é brush. Você pode simular ali grafite, pastel seco, aquarela, guache, efeitos inimagináveis. Mas na prática mesmo está sendo tudo um grande clique que você coloca. No papel, se você usar um giz pastel seco e oleoso é diferente. Um lápis de cor aquarela e um lápis de cera é diferente. Se você usar um marcador, a base d'água e a base de álcool é diferente. Uma caneta nanquim e um pincel é diferente. E você, por conhecer a propriedade de cada material, você vai se adaptar ao uso dele para criar a sua arte. Então, quando você pensa em certos efeitos, certo tipo de pinturas, né, você tem um planejamento mental de uma certa ordem que você faz o desenho. Eu recentemente fiz alguns desenhos comentados e vocês viram que tem uma ordem lógica de por onde eu começo uma pintura, por onde eu começo, eu faço o nanquim antes ou depois da pintura. Tudo isso educa você a processos de como o desenho ele é construído. Não que no digital você não tenha processo, mas eu digo que no tradicional você tem uma lógica física e real de como aquele material se comporta. Então, se você quer um certo efeito, você sabe o que você precisa fazer ali, né? E os erros eles são mais inconsertáveis. Já no digital você não tem isso, né? Tudo é um brush ou uma camada diferente que você apaga e constrói.
Você pode usar um brush de pastel seco ou um brush de lápis de cor no digital, mas você nunca vai saber de fato o que fazer, né? Que técnica você pode explorar com um lápis se você nunca usou um lápis de verdade. Lembra que esses brushes digitais, eles estão simulando e imitando o real e não o contrário. Então, você desconhecer o real, você talvez fique um pouco mais limitado do conhecimento que você pode, né, fazer no seu desenho usando aquele brush. E a sexta coisa que eu diria que é complementar, né? No papel não tem Ctrl Z, não tem zoom in, zoom out, não tem copy cola, aumentar o canvas, todo isso daí não existe. Então ele te educa a aceitar mais o que você está fazendo, o seu esboço, a sua construção, o seu desenho, as suas imperfeições, os seus erros. Eu acho que isso é muito importante no desenvolvimento artístico de cada um. Os erros, você aceitar o que está sendo feito, aceitar certas dificuldades, tanto a pressão que você faz ali, tudo isso é muito importante durante o processo de aprendizado. E me parece que no digital, por ser muito simplificado, você não se importa muito com isso, então você pula uma etapa de aprendizado que eu acho que vai fazer diferença no que diz respeito a desenvolvimento de uma identidade, um traço seu, algo mais particular seu como artista. Então eu acho que, pelo menos no processo de aprendizado, é muito importante você ter o tradicional presente. Você que dá aula de desenho, você que está aprendendo, não deixa de fazer os treinos no papel também. Não estou dizendo que você tem que abandonar o digital, acho que você tem que fazer as duas coisas, sabe? Faz no papel, faz no digital, que eu acho que é necessário, tá? Se sua intenção com o aprendizado é encontrar ali uma identidade sua, uma língua mais sua, né? Uma linguagem mais sua no desenho, você precisa passar por esse processo de fazer, aceitar o que está surgindo ali e assumir a rédea das adaptações que você vier a fazer. A gente fica um pouco refém do excesso de correções que o digital permite. Toda essa coisa meio artificial, né? E isso acarretou agora nas tais das inteligências artificiais que está assombrando tantos artistas digitais. E é a última coisa que eu vou falar para fechar esse vídeo, né? Esse é um problema, né? Vamos dizer assim, que ele afeta diretamente os trabalhos digitais. Quem desenha no tradicional e ganha a sua vida com o trabalho tradicional, isso é meio indiferente. Talvez seja aí referência, alguma coisa, mas é só uma ferramenta que não vai fazer tanto parte do cotidiano. Então, pode ser aí que o tradicional ele ganhe aí alguma força inesperada no momento atual que a gente está vivendo, né? Aquele ciclo, né? Você começa ali o tradicional, de repente quem não mexe no digital está meio fora do rolê, aí vai crescendo e de repente volta ali, né? Como o digital tem toda essa coisa da IA, essa bagunça toda que está acontecendo, de repente a pessoa que mexe ali no papel, na tela e mostra isso, parece que vai ser o diferencial de quem desenha de verdade e possivelmente de algum artista fake. Eu acho que quem sabe desenhar, seja lá em qualquer superfície, seja digital ou tradicional. Talvez seja uma questão só de você ter um momento de adaptação e aprendizado do uso do software, da ferramenta, do material, mas saber desenhar, gente, é o conceito e é um conceito que você desenvolve humanamente falando, tá? Então a minha sugestão é faça os dois, não abandona o tradicional não. Me parece que ainda é a melhor solução aí para quem está aprendendo a desenvolver uma certa habilidade, tá? Isso, na minha opinião, como professor. Não sei se vocês aí têm outra, não sei se vocês aí acham que não, é indiferente isso que eu estou falando. Escreva aqui o que você acha, tá? Isso são as minhas impressões, da minha experiência como professor, do que eu venho conversando com outros também, né? Acho que as duas coisas têm que caminhar juntas aí. Não acho bacana abandonar um e ficar tão dependente só da tecnologia. Tá? Eu acho que o conceito ele vai além da tecnologia. O conceito é humano, né? Um treinamento humano, seu e de cada um. Tá? Não vamos depender tanto de tecnologia, apesar de que a gente depende, né? Câmera, vídeo, celular. É isso aí.
Gostou do vídeo? Achou bacana? Não esquece do like, deixar comentário, porque me ajuda muito aqui no canal, custo zero. E se você tiver interesse, tem ali os meus cursos, como desenhar.net, como desenhar mangá, desenho gestual, quadrinhos. Fica aí aqui nos comentários para você conhecer e a gente se fala nos próximos vídeos. Beleza? Um abraço e estamos conversados. Por enquanto.